As regras, né, elas são gerais. Então, as regras para a gente poder cumprir, elas são sempre generalistas. Por exemplo, né, os 10 mandamentos, eles são generalistas. Mas para a gente poder aplicar essas regras gerais na nossa vida, há um abismo entre a regra e aplicar ela na nossa vida. Tanto que vários autores já tentaram escrever livros de teologia moral, né? Tem até um santo muito conhecido, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele escreveu um tratado de teologia moral, que era para quê? Que era para tentar escrever ali todas as possibilidades que, quando a gente tivesse dúvida de como se comportar, de que ação boa ter, como ser virtuoso, né? O que a gente faria? A gente iria lá no livro e consultaria e teria, assim, mais ou menos uma noção. Só que a nossa vida é muito particular e você é uma pessoa, você tem inclinações distintas da minha, você tem gostos distintos, você vive numa circunstância distinta, né? Por exemplo, você aí que conhece várias pessoas, você sabe que cada pessoa tem uma circunstância peculiar, assim, particular. Ninguém é igual a ninguém. Então, qual é a melhor maneira para que você consiga pegar as regras gerais que você acredita, que você quer seguir e aplicar elas na sua vida particular? Você precisa o quê? Você precisa ter uma imaginação ampla. Você precisa ter várias histórias, várias possibilidades. Você precisa, diante de uma certa situação que aparece na sua vida, você ter possibilidades para você pensar, olha, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, eu posso não fazer tal coisa. Naturalmente, talvez eu agiria assim, mas eu não acho isso legal. Então, eu vou tentar ser mais bondoso, eu vou tentar fazer tal coisa. Para que você pense assim, você precisa ter uma imaginação rica. Para que você aplique os conceitos que vocês tanto leem aí em livro, que vocês estudam nos cursos que vocês compram, né? Mas acontece que para você aplicar isso na sua vida, você precisa ter um imaginário amplo, um imaginário desenvolvido de se formar mesmo, de ampliar. E você também precisa ter um imaginário educado. O que quer dizer um imaginário educado? Quer dizer que você sabe como se separam as coisas diante das regras gerais. Então, você sabe que uma certa atitude de uma pessoa é uma atitude boa. Você sabe que uma atitude de uma certa pessoa não... Nossa, essa pessoa agiu assim, tá esquisito, não tá legal. Às vezes até a gente, quando uma pessoa tá se comportando, a gente fala assim, que feio, a pessoa fez isso, né? Então, para que a gente consiga aplicar as regras gerais, aí, então, por exemplo, vocês ouvem muito hoje em dia assim, você tem que ser uma mulher virtuosa, você tem que ser uma mulher mais feminina, você tem que ser uma mulher inteligente, você tem que ser uma mulher modesta, você tem que ser uma boa esposa. Isso são só conceitos. Isso precisa se transformar verdadeiramente em ações na sua pessoa. Então você precisa no seu particular falar assim, tá, eu quero ser virtuosa. Eu quero ser isso aí. Mas como que eu vou? O que eu vou fazer de concretamente? No meu dia a dia, na vida que eu tenho hoje, no trabalho que eu tenho hoje, na minha casa, com as pessoas que eu convivo hoje. Então, para que você saiba visualizar ações concretas para você ter na sua circunstância hoje, o que você precisa ter? Você precisa ampliar na sua cabeça as várias possibilidades do ser humano. E nada melhor do que você fazer o quê? Do que você ler aqui, ó, literatura, contos, poesias, fábulas, mitologia, né, mitos. Quando você tem contato com essas obras, o seu imaginário, não é só imaginário, gente, na questão assim conceitual, mas o que você começa a fazer? Aí você começa a pensar sobre aquele personagem, sobre como ele agiu em determinada situação, sobre como ele se comportou, como ele reagiu intimamente, como ele
resolver uma determinada situação, que você às vezes, né, não tem assim histórias que você lê, ou que você vê filme. Um diretor que eu gosto muito, assim, que sempre nos surpreende, é o Hitchcock. Então, os filmes do Hitchcock, eles sempre colocam uma situação que você não conseguiria imaginar. Sabe quando você tá vendo um filme e você fala assim, eu já sei, agora vai acontecer isso, né? Acontece com vocês isso aí? Comigo acontece muito isso aí. Então, quando acontece isso, é por quê? Porque aquelas possibilidades já estão na sua imaginação. E o que acontece com os filmes de hoje em dia? Os filmes de hoje em dia, eles são mais ou menos todos iguais, né? Então, é tudo mais ou menos igual, assim, só muda alguma coisa, assim. Tanto que às vezes você, por exemplo, na minha mentoria, a gente agora, esse mês de junho, nós vamos ver filmes, assim, que falam sobre as situações da relação lá íntima sua com os seus pais. Então, o que acontece? Só assim de cabeça eu já pensei assim uns 5 filmes que falam dessa mesma temática, é mais ou menos igual os filmes assim. Só muda assim, esse personagem aqui já tá mais velho, esse aqui ainda é criança e tal. Então, o que a gente tem hoje nos filmes? A gente tem filmes que são praticamente iguais, né? Tem aquelas mesmas coisas ali de sempre. As comédias românticas, então, né? Nem se fala. Nunca tem uma história realmente diferente. E essas coisas vão entrando no nosso imaginário, vão se fixando ali. Então, nem os filmes de hoje em dia são bons para a gente poder desenvolver a nossa imaginação, né? Porque eles se repetem muito. Agora, busca e faz uma busca depois para você assistir algum filme do Hitchcock, é um diretor. O que vai acontecer? Todos os filmes do Hitchcock têm situações assim que a gente não consegue imaginar como uma possibilidade. E aquilo te envolve muito, porque ele faz um certo suspense e depois tem um ápice, assim, você fala, nossa, não acredito. Eu me lembro até o último filme dele que eu vi, que é Um Corpo que Cai, já tem um tempinho, que eu pensei assim, não, o Hitchcock dessa vez ele não vai me pegar, eu vou conseguir imaginar a situação que ele vai criar. E óbvio que não tem como, você sempre se surpreende. Por quê? Porque aquilo que aconteceu nunca que passaria na nossa cabeça oca. E aí a gente fica surpresa com o filme, a gente fica, nossa, que filme legal, né? Os filmes dele sempre tem essa coisa assim, aquela possibilidade é possível, mas a gente não conseguia pensar naquela possibilidade que aconteceu nos filmes do Hitchcock. Então, o que acontece? A gente fica surpresa, a gente fala, nossa, como ele é incrível, né? Por quê? Porque a gente não conseguia pensar aquilo. É lógico, o Hitchcock tipo assim, é uma extravagância maior. Mas quando a gente também tá numa situação na nossa vida, e a gente tá com uma situação na nossa vida de sofrimento, de ansiedade, de angústia, de não saber o que fazer, de se sentir perdida, o que acontece? Isso indica que diante daquela situação, você não pensa possibilidades suas concretas de ação, ou para que aquilo se resolva, ou para que aquela situação se desenrole de uma melhor forma. Então isso indica que você tem a imaginação pequena, tá? Você tem uma imaginação que a gente fala pobre. Pobre por quê? Porque diante de uma certa situação você não chegou a cogitar uma certa hipótese. Então, por exemplo, a moça lá que me perguntou hoje, né, que terminou o namoro, que não pensa em encontrar uma outra pessoa parecida, o que acontece? Eu me lembro também que uma vez eu senti isso aí. Eu terminei um namoro e pensava, eu nunca vou encontrar um homem melhor que ele. Iludida, né? Mas por quê? Porque eu estava extremamente machucada, ferida, eu estava extremamente, assim, apaixonada ainda. Eu não tinha na minha imaginação outras possibilidades de homens. Eu não tinha na minha imaginação homens virtuosos que eu pudesse almejar, nossa, né? Nem do cinema, às vezes, né? Foi então até
que eu comecei a procurar, ver filmes, ver livros, ver que livros que eu poderia ler para melhorar a minha imaginação, para que eu saísse disso aí, para que eu não ficasse achando assim que é o fim da picada, o fim do mundo, um término de namoro, tipo, minha vida acabou, né? Que a gente meio que acha assim, né? Mas não. E aí eu fui buscar esse desenvolvimento aí, vendo filmes, lendo livros, para que ampliasse na minha cabeça, diante de uma certa situação que eu passasse, que eu vivenciasse, até na rua, ou até no supermercado às vezes, no trabalho, né, gente? Na família, com os meus pais, com um irmão, ou em algum lugar que você tá. Todo lugar que a gente se relaciona, desde o trabalho até a casa, a gente é sempre colocado em muitas situações adversas. E para que a gente saiba como agir nessas situações, a gente precisa ter um imaginário rico. Então, ler livros, ver filmes, ver bons filmes, sempre nos ajudam nesse sentido, porque sempre vai ter um personagem que a gente vai se fixar na cabeça, que a gente vai lembrar da situação dele, que ele vai tocar o nosso interior. Por exemplo, vocês que estão aí assistindo, me dizem aí um personagem assim que é presente na cabeça de vocês, seja de filme ou seja de livro ou de seriado. Hoje mesmo, agorinha mesmo, eu tava me lembrando de um seriado que eu gostei muito, que é do Medici, que é da família Medici, que tem no Claro TV. Eu tava até vendo hoje para eu rever, né? Eu gostei muito desse seriado, me tocou muito assim. Eu não conhecia a história dessa família que realmente existiu e foi a família que fundou lá Florença, na Itália, né? Então eu sempre me lembro assim esqueci o nome do Medici principal, mas da condessa lá, né? Eleonor do Razão e Sensibilidade. Eleonor é a razão, eu acho, né? Elizabeth do Orgulho e Preconceito. Olha, Orgulho e Preconceito é um livro que a gente vai ler no clube. Tô falando um spoiler aqui, não sei nem se podia. Norman Bates do filme Psicose. Mas é isso aí, gente. Os personagens que vocês veem tendo atitudes, né, interessantes no cinema, nos livros, eles fixam no seu imaginário. E você sempre fica com aquela referência ali na sua cabeça, tanto referência de pessoa, como de se portar, como uma referência mesmo de um modelo a buscar, que você busca. Eu gosto muito de indicar, quando eu estou atendendo, para os meus pacientes, eu faço algumas tarefas deles verem alguns filmes, com o objetivo de enriquecer o imaginário, com o objetivo de mudar a perspectiva deles de alguma situação. Então eu vou assim, vendo ali no que o paciente está passando naquele momento, né? Por exemplo, quando é uma mulher ou um homem que está sofrendo às vezes, né, assim, de uma paixão, tá muito apaixonado e tá, eu costumo mandar ver aquele ali que falaram ali do Eleonor, o Razão e Sensibilidade, né? Inclusive em homens às vezes veem esse filme aí e acham bem interessante. Né, lá, o Matheus, meu esposo, tá dizendo o James McKay da Terra Nascem os Homens. Esse é um filme, um personagem clássico, assim, que realmente tem que ficar de referência pra gente que é mulher. E para o homem também. O homem tem que querer ser aquele cara lá, né? Richard Kimball, de um seriado The Fugitive. O filme Lawrence da Arábia é muito bom também, incrível. De filme, assim, deixa eu ver que filme aqui, que personagem aqui que eu posso falar que eu gosto muito. Eu gosto muito da esposa do Luta da Esperança. E eu gosto muito da personagem lá do filme da Festa de Babette. Mas eu gosto mesmo da personagem da Julia Roberts em Noiva em Fuga. Ai, aquele filme é ótimo pra gente, mulher, pra gente meditar, pensar. Ah, sim, o Gladiador também é muito bom, né?
Então é isso, gente. Um beijo, gente. Fica com Deus. E é isso.